Olá, seja bem-vindo ao segundo dia da Requisitos Week. Eu sou o Fernando Guimarães, também cofundador da Rede Requisitos e coordenador dos cursos de graduação de Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Bom, você deve achar estranho o título Fator UX e deve estar pensando que deve ser essa tal de engenharia empática de requisitos. Normal. Eu estou aqui para te explicar. Bom, UX ou User Experience você deve conhecer. Essa área de conhecimento tem origem lá no design e compreende a utilização de qualquer produto e a experiência que se tem a partir dessa utilização, seja ela boa ou ruim. Isso tem sido trazido para os produtos de software e acabam sendo determinantes para o sucesso ou não de um sistema, de um aplicativo, de uma ferramenta digital. O que nós pretendemos mostrar aqui e nas oficinas presenciais é que podemos utilizar essa visão e a importância de se preocupar com essa característica de produto para obter uma usabilidade mais adequada, centrada, focada no usuário. A engenharia de requisitos sempre tratou dessa questão nos ditos requisitos não funcionais e utilizando a linguagem adotada pela norma ISO mais recente, nos chamados requisitos de qualidade. O que eu quero apresentar é uma prática para levantar essas características utilizando uma abordagem, uma postura absolutamente empática, de se colocar na posição do usuário para extrair a melhor experiência possível e aplicar aos produtos de software. Aqui na página está o link com o seu desconto VIP para participar da fase presencial da Requisitos Week 2019. As vagas são limitadas, então garanta logo a sua, juntamente com o certificado que vai enriquecer o seu currículo. Vamos então para a nossa apresentação? Então, vamos lá? Vamos explicar o que estamos tratando por fator UX ou engenharia empática de requisitos? Antes, eu sou o Fernando Guimarães, sou cofundador da Rede Requisitos, que se propõe, em última análise, a ser uma comunidade de profissionais, estudantes e pesquisadores em engenharia de requisitos. Atualmente, eu trabalho na coordenação dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação do Centro Universitário de Brasília, o UniCeub. Bem, e o que vem a ser essa proposta que batizamos de engenharia empática de requisitos? Como eu disse lá no início, eu e meus colegas pesquisadores estamos já há algum tempo militando nesse segmento de requisitos. Começamos com uma abordagem destacada nessa área quando criamos uma disciplina específica de análise de requisitos no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Depois, criamos a primeira pós-graduação em Engenharia de Requisitos de Software, escrevemos um livro em que tratamos da abordagem de requisitos segundo uma visão de processo de negócio, criamos o nosso grupo de pesquisa no CNPq, do qual já saíram vários artigos apresentados e publicados em congressos e seminários de engenharia de software e, mais especificamente, de engenharia de requisitos. E, por fim, criamos a nossa rede de requisitos. Mas tudo isso para quê? Ora, para tentar unir a visão acadêmica da engenharia de requisitos com a prática profissional do analista de requisitos. Mas o que vem a ser empatia? Eu acredito que todos sabemos que empatia seria uma capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Ou seja, empatia consiste em tentar compreender os sentimentos e emoções, buscando experimentar uma forma objetiva e racional o que sente esse outro indivíduo. Não é nenhuma novidade que produtos e serviços digitais com a mesma finalidade não são avaliados da mesma forma por todos os usuários. Alguns fazem mais sucesso do que outros. No final das contas, quem determina esse sucesso é o usuário. Se ele considera boa a sua experiência no uso de algum produto digital, certamente o caminho do sucesso já está feito. Essa é a principal responsabilidade do profissional de UX, de UX, ou User Experience. A primeira pergunta ou questionamento que surge seria a seguinte: mas a engenharia de requisitos tradicionalmente não abordou sempre essa questão quando tratava dos requisitos não funcionais, ou nos requisitos de qualidade, se pensarmos numa visão mais contemporânea?
Uma das autoras no segmento de engenharia de software que eu mais aprecio é Sherry Lawrence Pfliger, que escreveu um livro que aborda todos os estágios da construção de um software. Nesse livro de engenharia de software, ela propõe 3 aspectos de qualidade de software ou de um produto de software. O primeiro deles seria a qualidade do produto, ou seja, um produto de qualidade tem necessariamente que garantir todas as características desejáveis. O segundo aspecto seria a qualidade do processo de construção de produto, que nós chamamos de garantia de qualidade. E, por fim, a garantia relacionada à adequação ao uso, ou ao contexto em que ele será utilizado. Ou seja, certamente, você já deve ter conhecimento de algo nesse sentido. Eu posso atingir a qualidade do produto do processo e terminar fracassando na satisfação do usuário. Visto isso, vamos agora passar pelos conceitos da engenharia de requisitos e da UX, para compreender como essa nossa proposta, uma visão mais empática por parte do analista de requisitos, vai ser construída. Vamos começar com a visão atualizada da engenharia de requisitos. Bem, poderíamos definir a engenharia de requisitos como um processo que engloba todas as atividades que contribuem para a produção de um documento de requisitos e sua manutenção ao longo do tempo. Bom, mas isso todos nós sabemos. Essa é a definição básica do que vem a ser engenharia de requisitos. Repare que estamos nos referindo a processo de produção, documentação e manutenção de requisitos. E essa figura que eu estou usando, ela acaba sendo interessante porque, conforme eu vi num congresso que nós estivemos em Recife este ano, do emérito professor Júlio Leite, é engenharia porque é construção. Então, engenharia de requisitos é construção de requisitos. E uma construção exige documentação. Uma das grandes confusões que fazemos é imaginar que existe somente uma abordagem para a definição ou produção de requisitos. Aqui a gente elencou uma série de abordagens ao longo dos anos. Temos, por exemplo, o nosso grupo de pesquisa se aperfeiçoou na abordagem orientada a processo de negócio, mas conforme podemos ver nesse slide, nesse outro, temos abordagens baseadas em casos de uso, baseadas em decisão, baseadas em aspectos, baseado em serviços, em estratégia, em modelos e o processo orientado ao negócio, que é a nossa área de especialização, certo? Mas independente da abordagem, requisito é uma coisa só. Como é que a gente poderia definir requisito? Ora, requisito é a capacidade do software necessária para o usuário resolver um problema, atingir um objetivo. Ou, numa outra definição, uma capacidade do software que deve existir no sistema ou em algum componente dele para satisfazer um contrato, um padrão, uma especificação ou uma outra documentação formalmente imposta. Uma outra forma que ilustra bem o conceito de requisitos é o famoso triângulo de requisitos. Bem, a gente pega esse triângulo e dividimos ele em 2 áreas, que chamamos de domínio. Domínio do problema e domínio da solução. E o domínio do problema nós dividimos em 2 outras partes. E assim a gente obtém 3 tipos de requisitos: necessidades, características e requisitos de sistema. As necessidades a gente vai tratar como sendo requisitos do negócio. Observe que ela está dentro do domínio do problema unicamente. E no domínio de solução, a gente define os requisitos como características, recursos, capacidade, comportamento, que nós atribuímos como requisitos do usuário, e requisitos de software ou de sistema, que no final das contas seriam transformados em requisitos funcionais e não funcionais. Observe que as características, elas, na quase sua totalidade, vão ser convertidas em requisitos não funcionais. Esse dado vai ser importante no decorrer dessa nossa apresentação. Para exemplificar cada uma dessas partes do triângulo de requisitos, vamos supor alguns diálogos, né? Então, por exemplo, se dissermos, um cliente, por exemplo, eu preciso de um repositório centralizado de todos os dados dos meus funcionários, porque hoje eu faço tudo em papel, nós
certamente estamos caracterizando as necessidades de um cliente. Quando o analista, já no domínio da solução, diz que esse sistema vai precisar de um cadastro único de funcionários que possa ser atualizado mesmo remotamente, eu começo a definir características dessa solução, que no final das contas poderiam ser traduzidas como funções de inclusão, alteração e exclusão. E aí, certamente, eu estou tratando de requisitos funcionais. Se olharmos de outra forma, se dissermos eu preciso oferecer uma resposta rápida quando for acionado, eu estou explanando, externando uma necessidade. Quando eu digo o sistema vai precisar ter uma excelente performance, as respostas do sistema devem ser rápidas, eu estou me referindo a uma determinada característica, a um comportamento que esse sistema deve ter. E por fim, quando eu digo que o sistema deve responder a cada requisição no máximo em 0,5 segundos, aí eu estou tratando de um requisito não funcional. Ok? De outra forma, podemos classificar os requisitos funcionais como sendo declarações de serviços que o sistema deve fornecer. Tá? Como o sistema deve reagir, como deve se comportar. Independente da implementação da solução, a gente tem o requisito funcional, como também aquilo que o sistema não deve fazer. Os requisitos funcionais vão colocar restrições sobre os serviços e sobre as funções que são oferecidas por ele. Existem várias classificações para os ditos requisitos não funcionais. Aqui estão algumas delas. Requisitos de produto, de eficiência, facilidade de uso, confiabilidade, portabilidade, requisitos organizacionais, requisitos externos. Bem, ainda tratando de tipos de requisitos não funcionais, a gente vai retomar a norma ISO 9126 de 1995. Essa norma descrevia um modelo de qualidade de produto de software. O processo de desenvolvimento, ou seja, cuja qualidade afetava a qualidade do produto. O produto, compreendendo os atributos de qualidade desse sistema, divididos em atributos internos e externos, e, por fim, a qualidade em uso, que consiste em aferir a qualidade do software dentro do contexto específico em que ele está sendo utilizado, a chamada qualidade percebida do usuário, que são exatamente aqueles aspectos de qualidade que definimos anteriormente. Ainda falando sobre a norma 9126, ela agrupava os requisitos não funcionais em 5 grandes características: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Especificamente o tipo usabilidade, que nos interessa se pensarmos na associação com o conceito de UX, nós tínhamos 3 subcaracterísticas que poderiam ser definidas aplicando-se umas perguntas-chave. A subcaracterística de compreensibilidade, apreensibilidade e operacionalidade. Bem, e agora em 2014 foi lançada a norma 25.000, mais abrangente, que especifica claramente a usabilidade como uma característica crítica na decisão de se utilizar um software. E um dos 3 principais critérios que conduziram ao desenvolvimento cada vez maior dessas aplicações web foi exatamente a usabilidade. E um estudo realizado em comentários do StackFlow, quem é desenvolvedor deve conhecer essa ferramenta, um website de perguntas e respostas sobre programação, sinaliza que se deve concentrar na usabilidade para superar as dificuldades de. Bem, essa norma propõe 5 divisões. E observe que define requisitos de sistema dentro dessa divisão em 2 tipos abrangentes de requisitos: os requisitos de produto e os de desenvolvimento. Os de produto são, por sua vez, classificados em inerentes e atribuídos. E repare que os inerentes são agora divididos em requisitos funcionais e requisitos de qualidade. Continuando, a norma 25.010 definiu modelos de qualidade para o uso de produtos de software.
Entre os atributos de qualidade do uso de software está a sua capacidade de minimizar e evitar riscos aos usuários, à organização e ao próprio projeto. Já a qualidade dos produtos deveria seguir um modelo formado por 8 características nessa nova norma, ao contrário de 5 características anteriormente definidas na norma ISO 9126. As 8 características são adequação funcional, performance eficiente, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade. Aí estão as 8 características, destacando ela a de usabilidade, que por sua vez é dividida em 6 subcaracterísticas: acessibilidade, apreensibilidade, estética da interface de usuário, operabilidade, reconhecimento apropriado e proteção contra erros do usuário. Então a gente pode observar que há um destaque bastante aprofundado nessa nova norma com respeito às características de usabilidade. Bem, e se nós observarmos um pouco mais, voltando a essas características dos requisitos de qualidade, a gente poderia estender a aplicação dessas características se pensarmos no conceito de UX. Por exemplo, poderíamos destacar essas outras subcaracterísticas como estando associadas à experiência do usuário. Mas vamos nos ater à usabilidade só. Bom, então qual é o problema? Ou seja, se já temos o conceito de requisitos de qualidade compreendido, bastaria identificar esses requisitos e teremos um produto com excelente experiência ao usuário, propiciando um sucesso para esse produto de software. Será que é isso mesmo? Bem, talvez o maior dos problemas seja exatamente o de comunicação. Quando falamos de comunicação, estamos nos referindo a uma visão mais abrangente desse processo, ou do receptor, e, portanto, a sua capacidade de ouvir. E essa deficiência acaba gerando coisas mal formuladas, como, por exemplo, essas convicções do desenvolvedor e do requisito estão sendo apresentadas aí, e do usuário, ou de nossa fonte de requisitos. Então, o desenvolvedor poderia dizer que os usuários não sabem o que querem. Dificilmente os usuários não sabem isso. Da mesma forma que o usuário não poderia dizer que os desenvolvedores não entendem suas necessidades operacionais. Será? Então poderíamos rever e formular esse problema de comunicação como que está nessa outra visão. Na verdade, os clientes dominam o problema, dominam sua necessidade. O corpo técnico domina a solução técnica. Os clientes conhecem as regras de negócio. Os técnicos sabem colocar em programas essas regras de negócio. Os clientes têm necessidades que evoluem constantemente. Os técnicos preferem congelar as expectativas e celebrar atas ou documentar essas requisições. Os clientes costumam usar um linguajar ligado ao negócio. Os técnicos usam um linguajar voltado para a tecnologia. O cliente não entende modelo técnico. E os técnicos, geralmente, não dominam modelos de negócio. Ou seja, cada um consegue navegar e executar sua atividade perfeitamente. A questão toda é de comunicação. Portanto, a gente não precisa só de um profissional especializado, de um analista de requisitos treinado. Nós temos uma necessidade de capacitar esse analista com um enfoque mais e mais empático, que possua essa forte capacidade de se colocar na posição do seu cliente ou do seu. Bem, acreditamos assim que a discussão sobre UX, ou User Experience, como conhecemos, como primeiramente algo associado ao design de produtos, ela pode fornecer conceitos importantes, não só para a identificação de requisitos de qualidade, como usabilidade, que seria o primeiro benefício, mas quem sabe a própria identificação de funcionalidades. Eu vou agora mostrar alguns exemplos reais de documentos de requisitos, mais especificamente dessas seções desses documentos que tratam de requisitos não funcionais, para demonstrar essa falta de cuidado em apurar esse tipo de característica e que acaba gerando uma documentação absolutamente ineficiente. Bom, mais uma vez, esses exemplos foram extraídos de documentos reais de uma importante instituição financeira do Brasil. Vamos ver esse primeiro caso aqui.
Na descrição dos requisitos de acessibilidade, é dito que o sistema deverá ser implementado de forma a oferecer ao usuário mecanismos de navegação e interfaces suficientemente amigáveis. Disponibilizar interfaces de fácil navegabilidade. Como que a gente pode traduzir isso em termos concretos? O que é suficientemente amigável? O que é fácil navegabilidade? Talvez o que seja fácil para mim, não seja fácil para você. Esse é outro exemplo. O sistema será implementado de forma a oferecer ao usuário mecanismos de navegação e interfaces suficientemente amigáveis capazes de, por exemplo, conduzir o usuário por uma sequência lógica, reproduzir a inteligência do negócio através de interfaces intuitivas. Será que a gente tem o mesmo conceito do que seja lógico e intuitivo? Outro exemplo. O aplicativo tal, por ser um aplicativo mobile, deve ser intuitivo. E essa interface deve seguir as melhores práticas de desenvolvimento. Quais são as melhores práticas? E o que é intuitivo para você é intuitivo para mim? Mais um caso. O acesso a cada funcionalidade deve ser feito com até no máximo 3 cliques. Sempre? E mais embaixo. Deve possuir uma interface clara. O que é uma interface clara? Que ofereça uma rápida e inequívoca compreensão dos dados e comandos disponíveis. Eu acho muito difícil você conseguir traduzir esse tipo de descrição numa interface, num software. Enfim, a gente precisa sempre buscar esse entendimento para responder positivamente essa questão. O que é bom para você é bom para mim? E a resposta a essa pergunta é bem óbvia. Qual o impacto desse tipo de problema para o negócio? Vamos ver. Selecionei alguns exemplos aqui. Nesse artigo, está dito que o aumento do tempo de resposta de uma página de 2 para 8 segundos aumenta o índice de abandono da página em 33%. Nesse outro artigo sobre economia, o UOL, do ano passado, destaca que a média de abandono de um carrinho de e-commerce brasileiro teve acima de 80% em 2017. No corpo desse artigo, está dito que, para o especialista, mesmo a alta taxa de abandono do carrinho sendo considerada normal, é necessário um trabalho constante para reduzir essa porcentagem, em grande parte ligada ao X, UX, como é chamada a experiência do usuário ao navegar no site. Fatores como falta de informação, tempo de carregamento de página ou mesmo preenchimento de pesquisa e cadastro são capazes de fazer o consumidor preferir adquirir o produto desejado em outra loja. Bem, portanto, visto tudo isso, a quem cabe o papel de definir a necessidade de informação, a denominação da informação, o local onde a informação deve estar, como a informação vai estar disponível e qual a importância da informação para o negócio? Ela está adequada? De quem é esse papel? Certamente do usuário. Eu gosto muito, quando for falar de UX, eu gosto muito dessa imagem. Observa que a gente tem o design e a experiência do usuário sendo definida pelo próprio usuário. Essa informação, essa imagem é tão importante que ela deveria figurar num quadro para todos nós que trabalhamos com esse tipo de conhecimento. Tá. Vamos falar então um pouco mais sobre UX ou User Experience. Por quê que vamos falar de UX? É porque a gente precisa tomar cuidado com uma série de armadilhas. Quais são as armadilhas?
Talvez o maior erro da inovação em tecnologia é ser seduzido pelo potencial em detrimento das reais necessidades do cliente. Quanto mais longe a gente fica do usuário, mais difícil avaliar o impacto de qualquer inovação tecnológica em sua experiência. Algum dia eu acessei a página oficial do nosso governo, aqui do GDF, e a gente se depara com essa interface. Eu não sou designer, eu não tenho nada contra essa página, mas acho que a gente pode até achar o que a gente precisa. Mas será que ela atende a todas as necessidades? Vamos fazer uma comparação. Vamos pegar uma outra página de um outro governo. Por exemplo, o governo do estado de Utah, nos Estados Unidos. Vou deixar que vocês avaliem aonde a gente pode obter uma melhor experiência. Vamos voltar ao X. Bom, o termo e o conceito não são novos, acredito que para ninguém. Ele foi utilizado pela primeira vez por Donald Norman, professor da ciência cognitiva na Universidade da Califórnia, agora professor da ciência de computação da Universidade de Northwestern. E isso em meados de 1900. David Norman é o criador do termo e do conceito, e o primeiro de seus livros é quase uma leitura obrigatória. Mas lembrando que o objetivo era o design geral de produtos. Depois desse livro vieram outros livros do mesmo autor, sempre tratando do design de produtos. Esse termo, utilizado por David Norman, tenta definir toda e qualquer experiência de usuário com qualquer que seja o produto. Não é uma metodologia, não é um método, não é uma receita de bolo. É a denominação da relação ou da interação que uma determinada pessoa tem com um determinado produto ou com um serviço. Essa experiência, ela pode ser boa ou não. Ou melhor, o uso desse produto ou desse serviço pode ser positivo ou negativo. Isso levou ao estabelecimento de uma visão mais abrangente do UX, ou seja, a usabilidade como uma preocupação maior, uma estratégia. Observe a figura do café. O grão, o famoso filtro de pano, depois o filtro em papel, as máquinas de expresso e um desenho. Muita modificação na forma de se fazer café? Um pouco mais sobre o X. E o X estabelece que o projeto deve ser centrado no usuário e destaca alguns pilares: pesquisa de cliente, teste de usabilidade, pensar na arquitetura da informação, no design da interação e usabilidade, no design visual, no design final e até na ciência de dados para o UX. E o que o X tem a ver com requisitos? É isso que estamos querendo mostrar. Onde estão os pontos comuns entre essas abordagens, uma prática e a outra acadêmica? Então vamos lá. Se a gente trouxer para o desenvolvimento de software a identificação dos requisitos como a primeira resposta que vem à mente, a gente pode associar a ideia aos requisitos de usabilidade, mas a gente vai um pouco além disso aí. Ou seja, o X não é só a interface de um sistema ou aplicativo. Claro que a interface é um item importante desse conceito, mas não vai ser tudo. E eu coloco como exemplo o SAP, como uma interface do tipo queixo duro. Claro que eu não estou falando mal do produto, pelo contrário. É talvez a mais completa ferramenta de ERP que existe, eficientíssima. Talvez por isso mesmo ela tem que ter essa cara mais séria, pois o objetivo não é ser bonita, nem agradável, ela pretende ser robusta, eficiente. Um caso mais conhecido, aí sim, essa interface, essa usabilidade é importante para garantir uma experiência de uso melhor possível. Agora voltando ao caso dos analistas de requisitos. Há uns 20 anos, costumamos dizer: o software é complicado de usar? Problema seu. Você é que tem que aprender a usá-lo. Será que a gente já ouviu isso algumas vezes?
Talvez esteja se referindo aos testes com usuários. Como validar esse tipo de requisito? Como assegurar que a experiência do usuário é positiva? Então não basta dizer o que o sistema deve fazer em termos de requisitos funcionais. É preciso pensar como serão entregues esses requisitos ao usuário. A raiz de X está em se colocar na posição do usuário. E como que isso pode impactar o processo de desenvolvimento? A gente precisa deixar de pensar no que é mais rápido de fazer, e investir em soluções que realmente agreguem valor a essa experiência. Isso pode demorar e custar um pouco mais, mas certamente a gente começa a trabalhar em inovação. A gente precisa inovar as práticas dos analistas de requisitos para extrair as reais necessidades e expectativas de clientes e usuários. Então, não podemos nós, analistas de requisitos, ficar parados. Precisamos evoluir, inovar, porque o negócio mudou e vai mudar sempre. A questão é como implementar técnicas e métodos que mapeiem essa experiência do usuário. Como é que ele pode fornecer subsídios para que esses produtos de software sejam mais fáceis de usar, intuitivos, e traduzam na sua utilização a realmente uma experiência que seja positiva para o usuário? Como é que ele vai descobrir os problemas e necessidades para desenvolver essa melhor experiência? Alguns exemplos. Antes, no desenvolvimento de software, nós tínhamos um processo moroso, equipes especializadas, cada um tentando fazer o seu trabalho, pouquíssima interação. Empatia com o usuário, zero. Requisitos já vinham prontos, agora vamos fazer só a interface do usuário. Se está funcionando, não vamos mexer? Será? Vamos testar no final, se a gente tiver tempo. Tudo isso era o nosso antes. E agora? Agora nós vivemos uma outra realidade que demanda essa mudança de postura. Tudo muda o tempo todo. Precisamos validar o tempo todo. Achamos que o usuário vai usar de um jeito e ele acaba usando o nosso produto de outra forma. Vejam agora esse exemplo da página do STF. Observe a preocupação em buscar uma seleção e um encaminhamento por grupo de interessados. Aqui ele já define que a página possa ser interessada por advogados, estudantes, instituições, cidadãos. Isso é muito interessante, porque já sinaliza e já define um caminho onde você vai ter mais chance de achar o que você quer e, portanto, ter uma experiência positiva. Isto é, design centrado no usuário. Parte do princípio de que o usuário é o principal foco na realização do produto. Então, vamos priorizar as necessidades, os desejos, as expectativas, os condicionamentos. E também porque agora o processo de desenvolvimento assume novas características, como a preocupação com o usuário, tarefa, ambiente. Sabemos que o usuário precisa estar envolvido o tempo todo, o projeto conduzido e refinado em uma série de avaliações que são centradas nesse usuário, absolutamente interativo esse processo, e aborda toda a experiência do usuário, e a equipe de projeto tem que ter essa habilidade e uma perspectiva multidisciplinar. Se pensarmos em equipe trabalhando de forma colaborativa, a gente tem um novo modelo de desenvolvimento. Equipe juntas, novos papéis, multidisciplinaridade, usuário participante em todo esse processo. Desenvolvimento guiado por testes, novos papéis, métodos ágeis, prototipagem rápida, com mínimos produtos viáveis, técnica de modelagem de problemas. Resumindo, antes bastava identificar a necessidade do usuário e traduzi-las em funcionalidades e o trabalho do profissional de requisitos estava pronto. Agora, uma das novas preocupações do analista de requisitos é se colocar na chamada situação de uso. Então, lembrando daquelas 3 abordagens de qualidade de produtos e softwares que a gente falava sobre a Sherry Flieger, qualidade de produto, qualidade de processo e adequação ao uso, agora a gente consegue, talvez, satisfazer esse enfoque. De que adianta de implementar todas as funções desejadas, propostas pelo cliente, se o usuário não consegue achar o botão que vai cancelar a compra em um site de compras e cancelar o conteúdo do carrinho.
E ainda precisamos entender que o desenvolvimento de software envolve áreas que antes eram desconhecidas, como internet das coisas, produtos vestíveis, realidade virtual, realidade aumentada, big data, inteligência artificial, robótica, blockchain. Nesse caso, como não considerar o usuário como principal ator? Como que a gente vai realizar tudo isso sem comportamento empático? Como que nós vamos desenvolver essa quantidade de produtos sem pensarmos no usuário? O que a gente tem que fazer? Validar com o usuário o tempo todo. Temos que nos preocupar muito com vários procedimentos que a gente, de certa forma, continuamos negligenciando. Forte vínculo com o desenvolvimento voltado a testes, o teste e a validação como fio condutor desse desenvolvimento, testar sempre. E por quê? Por que validar o tempo todo? Primeiro, para garantir a maior qualidade. Menor prazo, menor custo, menor manutenção. Evitar o famoso, eu fiz o que estava escrito no documento de requisitos. Tentar corrigir problemas antes do lançamento. O quê? Verificar o quê? Se a tecnologia estava apropriada, se havia uma alternativa de design mais fácil de aprender e de implementar, se está em conformidade com o padrão da empresa, se a gente observa problemas de interface ou na interação, protótipo de baixa fidelidade, uma única função na tela até um workflow completo, se a concepção envolve espectros de segurança. Onde que a gente tem que testar? No campo, no contexto de uso, no laboratório, utilizando métodos e ferramentas, por exemplo, eye tracking, mapa de calor, ferramentas como TestR, User Testing, Google Analytics, Hotjar, fazer o teste AB. E quando testar? Sempre, o tempo todo. Por exemplo, avaliação formativa ou avaliação somativa, investigação, utilizar questionário, entrevista, teste de inspeção, utilização de heurística, guideline, review por checklist. Aqui eu coloquei um link sobre heurísticas de Nielsen. Observação, usabilidade, comunicabilidade, think aloud. Claro, todas essas preocupações sempre existiram, mas agora elas precisam ser tratadas como um enfoque principal no nosso processo de desenvolvimento. Precisamos abandonar o enfoque técnico e buscar, com os especialistas em design, que já fazem isso há algum tempo, a forma de identificar essa informação. Incorporar conceitos de UX, pensar na validação antes de definição dos requisitos, não só levantar e documentar requisitos, ter o foco intenso no usuário e a descoberta de requisitos implícitos. Agora, já sabemos como o UX vai nos ajudar? Precisamos nos preocupar com tudo isso. Isso exige dos profissionais de requisitos flexibilidade e visão multifuncional. O X demonstra a importância de modelar o comportamento dos usuários para mapear as suas reais necessidades. A interação homem-computador, usabilidade, requisitos não funcionais, tudo isso que nós falamos é uma preocupação. Se antes o engenheiro de requisitos e o analista de negócio, juntamente com o engenheiro de sistema ou desenvolvedor, identificavam as necessidades ou requisitos de um cliente, sem pensar em desenvolver software, não envolvendo o usuário, sem privilegiar a experiência dele, sem incluí-lo no processo de desenvolvimento, a chance da gente vai ter de errar vai ser muito grande. E por fim, vamos então tentar definir o que estamos chamando de engenharia empática de requisitos e o que seria a união de tudo isso. Porque não é tão complicado assim. Então vamos lá. Com o processo de abordagem empática de requisitos, a engenharia de requisitos que a gente propõe tem foco específico nessa experiência do usuário, independente se você está utilizando metodologias tradicionais ou métodos ágeis. Como costumávamos trabalhar? Tínhamos em mente, e o nosso analista de requisitos ficava levantando as necessidades e os requisitos
na grande maioria das vezes de forma passiva, fazendo o que a gente chamava de lista de compras, para depois documentar os requisitos que eram enviados para os desenvolvedores e, por fim, validados na etapa de teste, quando tinha essa etapa. Claro, isso é uma simplificação, mas o processo corria mais ou menos dessa forma. Aqui, fazemos uma distinção funcional entre cliente, que é aquele que demanda o produto, e usuário, que efetivamente vai utilizar esse produto. Podem ser até a mesma pessoa, mas certamente são perfis diferentes. Tá? Agora, antes, esse usuário não era tratado pelos requisitos, o que não acontece agora. A nossa proposta é considerar o usuário, no mínimo, como uma fonte de requisitos igual ao cliente. Ouvimos esse usuário, nos colocamos na sua posição, buscamos esse entendimento com a construção de uma coisa simples, que existe desde que o mundo é mundo. Protótipo. Para validar essa necessidade. Por fim, esse protótipo é testado, é validado, para aí sim ser encaminhado também para o desenvolvimento. Então podemos considerar, se preferirem, esse protótipo como o MVP, Minimum Viable Product, ou produto mínimo viável. A partir do MVP, testamos a eficiência do produto, sua usabilidade e sua possível aceitação no mercado. Depois dessa etapa de validação, o produto pode ser aprimorado. Esse conceito de MVP é muito utilizado por empresas da área de inovação, por startups, principalmente aquelas ligadas à tecnologia da informação. Portanto, resumindo tudo isso, a engenharia empática de requisitos inclui o usuário no processo de construção da solução. Somente com essa preocupação, centrada no usuário, pode-se começar a pensar em uma nova definição para a área de análise de requisitos, uma engenharia empática de requisitos. A análise de requisitos continua como uma parte importante inicial do processo de desenvolvimento de uma solução digital. O que a gente busca é uma mudança no comportamento do nosso analista. E é isso que tentaremos na prática na oficina presencial. Portanto, não se esqueça, dia 23 de novembro, oficina presencial, onde vamos praticar o chamado fator, o X. Aguardo vocês, um grande abraço e até lá. Vem para a rede!